Presidente, queria só aproveitar aqui com o doutor Cláudio, já fazendo aqui uma pergunta, doutor Cláudio. Eu queria saber, nós estamos aqui no centro do debate da redução da maioridade penal aqui, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Tem 3 projetos, são 4 projetos, tem um que reduz de 18 para 16, tem um do senador Aloysio Nunes que reduz de 18 para 16 em crimes hediondos, e tem um que está pautado para quarta-feira dessa próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça, que fala do aumento da internação de 3 para 10 anos, se aumenta de 3 para 10, que é do senador José Serra. E eu queria saber a sua opinião sobre esses projetos, né? Em especial esse do senador José Serra também, porque, vendo de longe, eu acho aumentar de 3 para 10 anos. Então, eu queria a sua avaliação sobre esses projetos. Queria falar também sobre os números, porque o senhor colocou ali alguns números que falam, por exemplo, que homicídios em cima do sistema, nós estamos falando de 9%, né? Recentemente, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que não existem dados oficiais sobre isso. Eu estava trabalhando sempre com dados que falavam o seguinte, que correspondiam, na verdade, a participação de adolescentes a 0,5% de homicídios que aconteciam no Brasil e de 0,9% de crimes como um todo. A Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que não existiam dados confiáveis. O Ministério da Justiça disse que esse dado não existia. Mas aqui me parece razoavelmente simples a gente cruzar os 9% de homicídios que são praticados por adolescentes, né, com o número de homicídios no país para tentar pegar um número sobre isso. Eu queria trabalhar sobre essa pergunta. Há, de fato, esse vazio estatístico ou nós temos números bem consolidados? E eu queria saber mais também sobre outras medidas socioeducativas que são experiências exitosas, que não são apenas a restrição da liberdade. E se há alguma comparação, um estudo internacional que compare isso, ou seja, alguns países que tratam de outras medidas socioeducativas que trabalham com esse adolescente, se tem melhor resultado ou não do que a simples privação de liberdade. Eu tenho mais do que uns 40 minutos? Não. Olha, o que eu tenho como lhe responder é o seguinte: nós somos visceralmente contra a proposta de redução da responsabilidade penal. Não vemos isso como... Não tem justificativa, né, no nosso entendimento. Nós não temos o porquê hoje. Não há justificativa, não há nenhum fato novo, a não ser algumas tragédias que acontecem, que não está livre, e não estamos livres nenhum de nós, como, por exemplo, agora essa tragédia do Piauí. Enfim, são exemplos lamentáveis, trágicos, que nós temos que estudá-los para entender, né, o porquê que isso chegou a acontecer com esses jovens. No que se refere ao aumento da penalização, isso vem sendo construído desde que o Estatuto foi aprovado. No debate da PEC 171, um deputado me perguntou, mas vocês aceitam discutir? Eu falei, deputado, essa PEC é de 1993. O Estatuto foi aprovado em 1990. Todos os anos nós, né, Márcio, fazemos debate nesse Congresso, e ainda bem que foi assim, desde que o Estatuto foi aprovado, desde que nós construímos essa sociedade brasileira, nós penalizamos a infância. Nós elegemos o inimigo número 1 do Brasil. O inimigo número 1 do Brasil eram os capoeiras, os pivetes, os malandrinhos, os filhos dos escravos, que era a ameaça da sociedade brasileira. E eles continuam sendo a ameaça da sociedade brasileira, apesar de que o mapa da violência nos indica o quê? Que cada dia que um de nós chega em casa e põe sua cabeça no seu travesseiro, na nossa cama, no nosso lar, foram assassinados 28 crianças e adolescentes nesse país. Isso é dado do mapa da violência.
de 1 a 19 anos de idade. Então, isso é um debate, e eu acho que esse tema de opinião é trazido misturado com outras questões, mas eu acho que realmente nós não podemos perder essa oportunidade de admitir que a nossa sociedade é muito violenta, muito desigual, e que a penalização vai para aquele que mais depende das políticas públicas. Todos nós sabemos que, muito recentemente, nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental. Mas nós não fizemos isso ainda com o ensino médio. Então, nós não cumprimos nem esse ciclo. Então, desde o início do Estatuto da Criança e Adolescente, a principal crítica que foi feita ao Estatuto, que o Estatuto era uma lei que protegia os bandidos, os não sei o quê. Então, foi construída essa história. E a saída tem sido tentada como? Ou rebaixar a responsabilidade penal ou aumentar o período. Por quê? Porque acontecem os homicídios. Aí eu volto para a questão dos dados. Eu não sei como é que são, eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de afirmar isso aqui, os dados da segurança pública do Brasil. Tive acesso a um, que foi de São Paulo, que me comprometo com vocês a trazer. Quais dados foram trazidos de São Paulo que estão disponíveis na página da Secretaria de Segurança Pública? O comparativo entre os boletins de ocorrências e as apreensões e os mandatos de busca entre adultos e entre adolescentes. Então, é um gráfico assim. E permaneceu assim. E esse grande são os adultos. E esse pequeno aqui são os adolescentes. E repete-se em toda a faixa histórica. Então, no estado de São Paulo, por busca, por mandado de busca, ou por flagrante, ou por BO, os adultos é que são os autores dos crimes, e não os adolescentes. Isso é um dado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que nós tivemos acesso faz há 2 semanas, de 2015. Então, ele faz essa comparação. Os outros eu não tive acesso, eu não posso dizer. Eu sei dizer que São Paulo responde por 50% dos encarcerados adultos e por 50%, mais ou menos, dos encarcerados adolescentes. E, evidentemente, que é o maior estado da nossa nação, é onde ocorre tudo lá em primeiro lugar. Então, é evidente que o número de delitos praticados ali é um número significativamente maior. Esse número eu lhe dou a segurança, que é, como eu digo, é na hora que abre aquele portão e que o menino entra numa unidade socioeducativa. Então, nome, por que está aqui? Homicídio, roubo, tráfico. Então, é um número de 23 mil pessoas que entraram, estão registrados e tem uma sentença. Não é só uma suspeita de culpabilidade. Ele tem uma sentença para entrar ali. Então dos que entraram... Doutor Cláudio, eu estou falando isso porque, como tem esses números aqui do sistema, eu acho que fica fácil cruzar esses números, quantos foram sentenciados por homicídios, e cruzar com os números de condenados por homicídio no Brasil. Então, tem uma conta aqui que me parece razoavelmente simples de ser feita. Eu quero até trabalhar aqui com o pessoal da comissão, porque eu acho que em cima disso a gente pode tentar avançar nisso, porque da semana passada para cá, a partir daquela matéria Folha de São Paulo, criou-se ou seja, não existem números. Né? E alguns começaram a levantar em alguns estados até a participação de 10% de adolescentes em homicídios no país, em alguns estados. Eu acho que essa questão dos dados, eu acho que é fundamental para a gente enfrentar o debate com mais clareza. Né? Eu vou pedir depois aqui ao pessoal da comissão para ver como é que a gente pode, em cima desses números do sistema, trabalhar uma aproximação com os números de homicídios no país.